Já peço desculpas aí, pessoal, porque por mais que eu esteja usando o microfone, tá rolando um pagodão e tá rolando uma obra aqui em cima. Então, se vazar no microfone, você já sabe. A Amazon não cansa de produzir séries excelentes e Carnival Row é mais uma que entra nesse rol. E, logicamente, é sobre ela que a gente vai falar hoje, sem spoilers. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer. E se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. Esse canalzinho lindo e maravilhoso tem o apoio da Amazon Prime, então eles me mandaram os episódios antes pra eu assistir e comentar aqui com vocês. Carnival Row é uma fantasia neo-noir criada a 4 mãos por René Echevarria e Travis Bickle, e tem as mãozinhas do Orlando Bloom na produção executiva junto com eles. Já que o René tem mais experiência com roteiros espaciais, já que ele fez muitos episódios de Star Trek, e o Travis já faz mais a linha épica com algumas criaturas gigantescas, tipo Pacific Rim e Fúrias de Titãs, a mistura dos dois criou uma série incrivelmente harmoniosa, sem pender tanto pro fantástico, mas não esquecendo que aquela terra ali é cheia de criaturas diferentes. E aí ambos os lados são bem aproveitados, com uma direção muito competente em todos os episódios. Vignette e Philo são os nossos protagonistas em uma trama apaixonada proibida, já que fadas e humanos não podem se relacionar. Mas não vai achando que é só esse romancezinho apenas, é só um pano de fundo pra uma série que adora jogar uns gore na tua cara e ter aquela pegada épica com muita ação e violência acontecendo ao redor. Inclusive, eu ouso dizer que os criadores quiseram se distanciar ao máximo desse romance para poder desenvolver as coisas ao redor, que são muito mais interessantes. E o próprio romance deles ali é muito tumultuado para não dar tudo de mão beijada pro espectador. Então a gente já começa daí, vai com a expectativa certa, não é só um romancezinho de época meio fantástico, mas é uma trama que tenta ser bem elaborada e até expositiva, vez que outra. Não só no gore e na violência, como no sexo também. E aí na parte da nudez é aquela coisa meio Game of Thrones, né? É escancarada, é expositivo. Deveria? Não sei, acho que não tinha necessidade. Mas como tem, eles tentam equilibrar. Bunda masculina aqui, teta feminina colar, sabe? Um nu quase frontal masculino, a mulher de roupa. Então eles tentam dar uma equilibrada. O que é um ponto positivo se a gente levar em consideração que a maioria da produção e os próprios roteiristas são homens. Mas beleza, quanto aos nossos protagonistas, apesar de a gente ter uma atriz que não tem trabalhos tão marcantes assim, e não é tão boa, a Cara Delevingne consegue segurar a trama na parte dela, e que é bem importante pro desenrolar da série toda. Ela tem uma carga dramática não tão convincente, mas ela compensa no lado porradeiro, de ser uma guerrilheira que não leva desaforo pra casa. Ao passo que Orlando Bloom, apesar de ter uma carreira sólida na indústria e sim, ter desaparecido por algum tempo, consegue também manter a parte humana. Ok que ele não desapareceu completamente, ele fez algumas produções aqui e ali, e Piratas do Caribe, que é sempre bom pra pagar as contas, né? Todo mundo recebe boleto nessa vida. Mas realmente, em termos de relevância, ele deu uma parada forte no tempo lá em meados de 2010. Então, de maneira geral, a série não é nenhum absurdo em termos de atuação no protagonismo, mas ela não perde a força porque no entorno a gente tem tramas secundárias que funcionam muito bem. Tem toda uma dinâmica ali de crescimento de personagens que até então eram irrelevantes ou superficiais. E temos o mito, o ícone George Harris, que foi o protagonista em Chernobyl, e agora se apresenta pra nós como personagem secundário que dá gosto de assistir. Ele tem aparições pontuais e a trama dele é bem estruturada. Então sim, o personagem dele aparece o suficiente pra gente apreciar uma excelente atuação. E com todo esse pacotão de coisas positivas, o espectador é totalmente imergido naquela situação fantástica de fadas e centauros convivendo com humanos de maneira não igualitária. Porque sim, eles são taxados de raça inferior, e quando algum deles consegue ascender na sociedade e tem uma posição de destaque, eles sofrem preconceito da mesma forma. Aliás, nesse sentido, o Carnival Row dá um banho de contexto em Bright, o filme da Netflix, que simplesmente quer que o espectador aceite de bom grado que humanos convivem com ogros e fadas e criaturas diferentes. Na série, isso é aceitável por N fatores. A ambientação na era vitoriana é uma coisa mais de épica, com ambientação na guerra, um contexto de conflito, e o background dos personagens também auxilia muito nessa imersão, com essa trama maior envolvendo todas as criaturas. Mesmo que os humanos insistam que eles são a espécie mais evoluída, mais merecedora que as outras. Portanto, existe também aí a questão da ideia do preconceito, que por mais que seja visto pelo viés das criaturas, dá perfeitamente pra gente associar com a nossa realidade. E aí tudo isso faz a gente entrar melhor na história. O roteiro também aproveita para dar umas pinceladas aqui e ali com uma crítica social básica, então é muito comum a gente ver frases ou situações que cabem assustadoramente na nossa realidade, na nossa situação, o que nunca é demais, convenhamos. Mas claro, ela não é isenta de falhas, e a falha principal dela é no CGI, principalmente no voo das fadas e no ataque de algumas criaturas. Mas isso não prejudica em nada a série, porque ela tenta ser mais terrena do que aérea. E como a cenografia e os figurinos são impecáveis e a escolha de cores foi a dedo, apesar de vez que outra ficar muito escuro pra gente enxergar, no montante geral
geral, ela se sustenta bem. Toda a fotografia da série é pensada milimetricamente para ser fria e imersiva, ao mesmo tempo que quente nos lugares fechados. Ou mais colorido, dependendo do ambiente. Se for uma casa de realeza, por exemplo, vai ter mais cores verdes e vermelhos do que no resto da cenografia ou da fotografia. E ainda que tenham essas coisas que não funcionem muito bem, como é o caso do CGI, alguns personagens que são meio esquecidos ou escanteados no decorrer da trama em detrimento de outros, todo o resto compensa, sendo uma série bem equilibrada mesmo. Aliás, um adendo aqui rapidinho, que a intro é maravilhosa, já que a trilha sonora é escolhida a dedo também em quase todos os momentos, inclusive nesse. Ali pelo terceiro episódio a gente já entende melhor o passado dos dois, de que maneira eles se conheceram e como alguns outros personagens se interligam na história dele e dela individualmente, pra gente ir se aprofundando melhor no porquê ela é arredia com ele, o que aconteceu de fato e o que eles presenciaram na guerra. E também o que ele esconde por ser tão fechadão com os outros. Aqui ela não vai falar tudo o que a gente precisa saber, mas já vai preparando bem o terreno. E o que acaba sendo interessante, um pouquinho diferente, é que na cultura pop as fadas sempre foram apresentadas de duas formas. Ou elas são fofinhas pra agradar um público mais adolescente, um público mais jovem, ou elas são a escória da sociedade. E aqui elas são uma mistura de escória da sociedade com um povo que não abaixa a cabeça pra qualquer coisa e que lutam constantemente pela sua independência, ainda que elas façam trabalhos e funções consideradas inferiores. É um exercício diferente imaginar numa série feita para adultos como as fadas podem ser leais e guerreiras quando precisa. E a protagonista ainda tem o diferencial de se impor muito mais do que outras fadas do convívio dela. E aí, claro, por conta disso, por causa dessa imposição dela, ela não deixa ninguém passar por cima dela, nem do que ela acha certo. As coisas vão se costurando tão bem no decorrer da série que o final dela fecha o arco principal, ao mesmo tempo que expande toda uma gama de possibilidades e espalha as tramas para elas se resolverem espaçadamente numa segunda temporada. E eu imagino que eles não consigam fechar essa série em 3 temporadas, talvez 4, 5, até 6, dependendo do roteiro, sejam necessárias para fechar, porque dependendo do andar da carruagem, ela tem bastante material para ser bem desenvolvida e talvez essa seja a ideia da Amazon. Não sei se pode ser o carro forte da Amazon por The Boys ter saído antes, mas com certeza é uma série de qualidade que vale a pena assistir. E é aquela coisa, a série vai se desenvolvendo bem, sim, durante os episódios, mas ela tem o seu próprio tempo. Tem momentos que ela é mais devagar e tem momentos que ela é mais intensa. Então eu aconselho a não maratonar, não fazer binge watching, que nem a gente faz em todas as séries, porque talvez possa achar ela um pouco pesada assim, já que ela tem uma média de 1 hora de duração em cada episódio. E ela posta bastante intrigas e diálogos também. No mais, eu aconselho a assistir sim. É uma produção à altura do que a Amazon vem produzindo, e se cancelarem antes do desenrolar desses acontecimentos todos da primeira temporada, eu vou ficar muito chateado, porque é aquele tipo de série que tem umas viradas inteligentes e te faz ficar preso até o fim, mesmo que tu já saiba mais ou menos o que tá acontecendo antes de acontecer. E nesse sentido, eu acharia melhor agora eles focarem em fortalecer a trama agora que ela se expandiu, porque essa primeira temporada tem a intenção de preparar o terreno, apresentar as criaturas, introduzir certos elementos e apresentar uma gama de histórias paralelas. Em algumas histórias, como eu disse, ela é melhor do que outras, mas o saldo é positivo mesmo assim. E sobre ela ser sucessora de Game of Thrones, vai ter que comer muito arroz com feijão, mas ela tem potencial pra isso. Ela vai estrear aqui no Brasil no dia 30 de agosto na Amazon Prime, então dependendo do dia que tu assistir esse vídeo, já estreou ou não. A probabilidade sempre é que já estreou. Gostou do vídeo? Vai assistir? Não vai? Não faz muito teu estilo? Nem sabia do que se tratava? Comenta tudo aí nos comentários pra gente conversar mais sobre a série. E se gostar do canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre filmes e séries, os principais lançamentos. Alguns eu não falo porque eu sou uma só, mas a gente tenta abarcar todo mundo. Não esquece de dar um like pro YouTube entender que tu gostou desse vídeo. Se não gostou também pode dar dislike. E se quiser acompanhar melhor meu trabalho, do lado do botão de se inscrever, que tu já apertou, que eu tenho certeza, tem uma sinetinha que tu vai clicar ali e o YouTube vai te dizer quando tem vídeo novo. Às vezes ele não diz, mas a probabilidade aumenta com a sinetinha ligada. Então dá uma ligadinha ali. Até o próximo vídeo. Tchau!